Bem, pessoal, de novo aqui mais um trailer do nosso curso dia 9 de abril e hoje vamos falar um pouco sobre ritmos circadianos, relógios biológicos e assim por diante. Então, algo que tem que estar muito bem sincronizado, porque uma vez isso acontecendo, o nosso envelhecimento estará sendo retardado, são os nossos relógios biológicos. Então, o nosso organismo ele funciona por estímulos da claridade, da escuridão. Quem controla isso é uma pequena área que está no nosso cérebro chamada núcleo supraquiasmático. Então, conforme a Terra vai rotando, os nossos olhos serão expostos à luminosidade e, com isso, uma série de relógios biológicos, relógios celulares, são ativados, os clock genes são ativados e outros serão inibidos. Depois, com a escuridão, o mesmo acontece. Os clock genes são sinalizados de uma outra maneira, uma série de relógios biológicos serão ativados e outros inativados, e isso também comanda o nosso sistema imunológico, o nosso sistema hormonal, o nosso sistema de neurotransmissores e assim por diante. E o grande comandante disso, então, é o núcleo supraquiasmático, e um hormônio que se salienta na escuridão é a melatonina, que tem a sua produção bastante aumentada. E ao contrário, quando nós despertamos e temos contato com a luminosidade, a produção de melatonina gradualmente vai sendo abolida e começa a aumentar a produção de cortisol, testosterona, hormônios tiroidianos e assim por diante. Então, é muito importante, e esse grande relógio biológico, que é o núcleo supraquiasmático, ele comanda trilhões de relógios celulares no nosso organismo, porque cada célula de cada órgão tem um reloginho que obedece ao comando do núcleo supraquiasmático. Então, esse slide aqui, né, deixa bem claro a questão do despertar e a questão do adormecer, o núcleo supraquiasmático controlando os nossos ritmos hormonais, comandando o sistema simpático e parasimpático, a temperatura corporal, bem como apetite, atividade física e assim por diante. Então, aqui fica muito claro a íntima relação que existe do núcleo supraquiasmático, que eu disse que esse é o grande maestro, o grande comandante dos nossos relógios biológicos, influenciado então através de receptores que nós temos nos olhos pela luminosidade ou pela escuridão. E aí, como eu disse, cada órgão vai ter, cada célula tem o seu relógio biológico. Então, as células gordurosas, as células do fígado, do aparelho digestivo, que tem relação direta com, do pâncreas também, com o nosso metabolismo. Então, quando nós nos alimentamos, uma série de relógios biológicos são ativados. Quando nós fazemos exercício físico, a mesma coisa. E quando nós adormecemos, a mesma coisa. Então, uma série de sinalizações positivas e negativas são comandadas pelo nosso núcleo supraquiasmático. E as células periféricas, então, os órgãos, vão responder a esses estímulos. E quando esses relógios eles sincronizam, isso acaba gerando uma aceleração do nosso envelhecimento. Então, aqueles que dizem assim, meus ritmos circadianos estão adulterados, isso aí nós temos como corrigir. É como eu digo, a gente pode resetar o que está adulterado através de uma série de estratégias e, com isso, em os nossos ritmos circadianos sendo recuperados, nós vamos retardar o nosso envelhecimento. E, necessariamente, para que isso aconteça, nós não temos que recorrer à medicação pesada, muitas vezes só com o criar hábitos, rotinas saudáveis, faz o resetamento do nosso relógio biológico adulterado e os nossos ritmos circadianos voltam a funcionar normalmente. Então, aqui, quando nós temos o Health Clock funcionando perfeitamente, uma série de funções, como aqui sono, o estar alerta, atento,
a funcionalidade do nosso sistema cardiovascular, pressão, função hepática, pancreática, muscular, estão íntegros. E bem como o nosso sistema hormonal e imunológico, bem como o nosso sistema simpático e parasimpático, como eu mostrei antes. E quando os nossos relógios biológicos são adulterados, nós vamos ter maior propensão a distúrbios do sono, depressão, doenças cardiovasculares, hipertensão, esteatose hepática, resistência periférica à insulina, prejuízo na função muscular. Então vejam bem, a longevidade com saúde, ela tem relação direta com N sinalizações. Então, aprender a fazer as sinalizações corretas é de fundamental importância para que tenhamos muita saúde e, principalmente, para que a gente saiba orientar o nosso paciente a ter muita saúde com uma longa longevidade. Então, espero vocês no dia 9 de abril para que a gente possa debater muito e aprofundar muito todos esses assuntos.